E o evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Mateus 9, do 9 ao 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos ilumina, Senhor, com a luz da Tua graça. Infunde em nós todas as graças necessárias para que possamos bem viver este dia na Tua vontade, obedecendo aos Teus desígnios de amor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, festa de São Mateus, apóstolo. Interessante que é o próprio São Mateus que vai narrar o seu chamado. Ele narra sua experiência pessoal com Jesus e ele vai mostrando o quanto isso foi escandaloso, né? Porque a palavra escândalo, ela tem dois sentidos. O escândalo no sentido bom das pessoas se admirarem, se espantarem, né? Ficar com aquilo que, de certa forma, dá um impacto nela, no sentido bom. E tem o escândalo quando a gente se torna pedra de tropeço na vida dos outros, atrapalhando. E é interessante que a gente poderia contextualizar, será que São Mateus, né, se fosse fazer um estudo mais profundo, ele já tinha visto Jesus outras vezes, e antes desse momento, escutado suas pregações. A gente poderia fazer várias pesquisas e conjecturar várias coisas, né? A gente não poderia isolar esse texto, mas eu queria focar no sentido mais espiritual do texto. Um dos sentidos é a força de atração de Cristo e o poder da sua palavra. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Lá em Gênesis, fala que o Senhor falava, né, e ele falava: faça-se a luz, e a luz se fez. A palavra criadora, a palavra que tem poder. Santo Agostinho vai falar que a conversão de um pecador é obra igual ou maior que a criação. Então, sem dúvida que só Deus pode realizar isso, a conversão de um pecador. E o santo, e as santas, e a Virgem Maria e os anjos, eles colaboram, Nossa Senhora de forma sem igual, né? Mas aquele que é o autor primeiro, aquele que é a fonte da conversão, o autor da graça, é o próprio Deus. Então aqui ele toca profundamente o coração de Mateus, que era cobrador de impostos. Ele, sendo cobrador de impostos, era conhecido como uma pessoa que, entre aspas, aliás, sem aspas mesmo, né? Mas ele era muito visto porque provavelmente ele se aproveitava, acabava roubando, né? Então ele tinha um certo, como é que eu diria, uma certa rejeição e até um certo ódio de algumas pessoas. Lembrando aqui também um pouco do contexto, é que os cobradores de impostos, eles eram muito odiados por uma seguinte questão também. Por exemplo, eles tinham o chefe dos cobradores, até Zaqueu era um dos chefes, né, dos cobradores de impostos. E o chefe dos cobradores de impostos e os cobradores de impostos, eles faziam certos contratos com aqueles que mandavam cobrar. Eles faziam um contrato, por exemplo, faziam um contrato, digamos, de pegar aquela cidade
R$ 1 milhão. Então o que acontecia? Eles iam cobrar bem a mais os impostos para ganhar aquele 1 milhão e o dinheiro deles. E um dinheiro exorbitante, não um dinheiro justo, né, pelo trabalho, mas exorbitante. Então os impostos eram caríssimos. E acontecia que os impostos tinham que ser pagos a todo preço. É tanto que se, por exemplo, uma família, alguém não pudesse pagar de forma alguma os impostos, as dívidas, aquela pessoa o filho poderia ser vendido como escravo, a filha poderia acabar se prostituindo para poder pagar aquela dívida, a família poderia ser presa, era algo muito sério. Então, os cobradores de impostos, quando acabavam cobrando de forma exorbitante, eles colaboravam para que alguém fosse preso, para que alguém se prostituísse, para que alguém se tornasse escravo, né? Então era um contexto terrível, né? Não era algo, se eu não pagar, pronto, tudo bem, bota no SPC, no Serasa, não é por aí. Então as pessoas tinham uma revolta e uma raiva muito grande dos cobradores de impostos por essas questões das consequências, tanto do pecado deles de cobrar de forma exorbitante, como pelas consequências se não pagasse. Entenderam? Então, era visto dessa forma, de uma forma de aversão e raiva. E acontece que Jesus, ele chama Mateus, ele não vai se preocupar com a opinião dos outros, né? Ele não vai se perguntar se ele vai ficar mal visto ou bem visto. Ele chama, ele ama Mateus e o chama, e o atrai. A força da palavra de Deus atrai São Mateus, que até então era Mateus, né? E é interessante que as pessoas começam a fazer o burburinho, né, por conta dessas questões, e porque eram pretensas a sempre se acharem melhor que os outros e a julgarem sempre, né? Em especial os fariseus. E acontece que Jesus fala o seguinte, né? É quando ele é perguntado: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Aqui lembrando, todos nós somos doentes pelo pecado. Tem a parábola da ovelha perdida lá em São Lucas, capítulo 15, e fala lá da alegria, né, de um justo, aliás, de um pecador que se arrepende. E existe mais alegria do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E a gente vai lembrar que os santos padres explicam, uma das explicações é que os 99 justos são os anjos, que não precisam de arrependimento, os anjos do céu, né? E esse um pecador simboliza a humanidade. E eu também diria, esse doente simboliza a humanidade. A única exceção é o próprio Cristo, que é Deus, e a Santíssima Virgem Maria, que não nasceu doente pelo pecado, nem foi concebida doente. Mas todos nós somos doentes. Então Jesus estava mostrando para eles que ele veio para os doentes e que eles precisavam se colocar também como doentes. Pelo contrário, os fariseus, a maior parte deles colocavam como sadios. Nós que participamos do Shalom somos doentes, os padres são doentes, os bispos são doentes, as freiras são doentes. Só que a doença está em grau menor. Pelo menos é para estar, né? A gente vai saindo desse caminho de pecado, de mornidão, de escravidão do demônio, e vai começando uma vida nova. E vai sendo curado pela presença de Deus, pela Eucaristia, pela confissão, pelo amor que Deus derrama todo dia sobre nós, pela providência, pela nossa relação com o outro, quando a gente procura ver o outro, ver no outro a presença de Cristo. Isso é curador, porque quando o outro faz e fala algo contra nós, nós vamos vendo oportunidades de crescer em santidade, de perdoar o próximo, de ajudá-lo a ser santo. Então todos nós somos doentes. Uns estão em estado terminal, outros estão em estado quase terminal, outros estão apenas com doenças leves, mas todos somos doentes que estão recebendo o remédio, a visita do médico, os primeiros socorros, mas nós precisamos admitir isso.
Porque quando nós nos achamos o melhor que os outros, acontece aquilo que aconteceu com os fariseus. Eles não acolheram a graça de Deus, pelo contrário, rejeitaram muitas vezes, né? E Jesus fala, ide aprender o que significa estas palavras. Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Interessante que ele fala, ide e aprendei. Ou seja, nós precisamos aprender, meditar a palavra. A gente fala, não, então não precisa de sacrifício. Não, ele primeiro falou, ide e aprendei o que significam estas palavras. E é rezando com a palavra, e é tendo uma vida de oração e uma vida de caridade que nós vamos aprender que muitas vezes a gente precisa ter um ato de misericórdia. E esse ato de misericórdia não é que ele anula o sacrifício, mas ele precede. Ou seja, às vezes nós fazemos atos, talvez de... Hoje, infelizmente, nem se faz isso mais, né? Fazemos o jejum, fazemos atos de muita oferta, mas nós esquecemos de ser caridosos com o irmão. Lá no céu, aqui no mundo existe a hierarquia, né? Temos leigos, os padres, o bispo, os cardeais e o papa, por exemplo, dentro da igreja, né? Nos exércitos também tem as hierarquias. Lá no céu, a hierarquia é a da caridade. Quem amou mais vai estar em um grau maior. Por isso que Nossa Senhora está no maior grau, maior do que os santos e do que todos os anjos juntos, né? Porque muito amor. Amor de uma forma sem igual. Livros não cabem o quanto ela amou. Então, a nossa missão é viver a misericórdia, a verdadeira misericórdia, aonde vê o outro no pecado e corrige com caridade, com mansidão. São Pedro até fala, estáis prontos a dar a razão da vossa fé para quem vos perguntar, mas São Pedro fala sobre a ternura, sobre a mansidão. A forma que nós ensinamos a fé não pode ser uma forma arrogante, presunçosa. Por isso que muitos pregadores, muitos leigos, padres, bispos podem acabar caindo. O livro de Santo Afonso vai falar isso no início, na Escola da Perfeição Cristã, que foi compilada dos escritos dele, né? Que muitas vezes Deus permite que alguém que tem uma caminhada de fé caia em pecado mortal e caia feio. E Deus permite não porque Deus quer o mal, mas porque Deus quer evitar o mal maior, permitindo aquela queda horrível, para que a pessoa comece a olhar para si e dizer, não, eu não sou nada. Eu estava em Deus, mas porque eu me arroguei de ser melhor que os outros, porque eu me orgulhei, eu caí para o mesmo estado de miséria que eu estava, ou ainda pior. Então eu preciso recomeçar e procurar ser humilde e ter vigilância. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de ver esse Santo Evangelho pela intercessão de São Mateus. São Mateus, rogai por nós.